Eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do GeoGebra. E neste vídeo nós vamos falar sobre bissetrizes, mediatrizes, alturas e mediana. Então, inicialmente eu vou inserir aqui um triângulo qualquer, e esse triângulo aqui eu vou poder movimentar livremente, né? E aí primeiro eu vou inserir aqui a ferramenta bissetriz. Então, vou pegar aqui a bissetriz e eu tenho duas maneiras aqui de criar bissetriz. Ou eu clico nos lados e aí ele vai fazer duas bissetrizes, porque ele está imaginando essa reta e essa reta aqui. Aí ele faz a bissetriz entre os ângulos formados por essas retas. Então, esse daqui eu não tenho interesse nele. Dei um Ctrl Z. E vou marcar 3 pontos. Então, por exemplo, se eu quero a bissetriz desse ângulo, então esse aqui tem que ser o segundo ponto a ser clicado. Então, eu clico primeiro nesse, depois no ponto, que vai ser o ângulo da bissetriz, depois eu clico aqui no outro ponto. Eu tenho já uma bissetriz. Vou marcar aqui a outra bissetriz, aquele outro vértice superior. E também essa outra bissetriz nesse outro vértice aqui. Você percebe que as bissetrizes elas se encontram, as três bissetrizes se interceptam segundo um ponto. Então, vou marcar esse ponto de interseção. Peguei a ferramenta interseção, marquei aqui. Esse ponto, que é a interseção das bissetrizes, ele recebe um nome especial. Ele é chamado de incentro. Então, eu vou aqui com o botão direito, vou exibir rótulo. Ele marcou como sendo D, né, porque ele já fez esses vértices aqui A, B e C. E eu vou clicar com o botão direito e vou renomeá-lo para I, de incentro. Dei OK aqui. Bom, aí eu vou agora ocultar essas retas, ficando apenas o ponto incentro. O incentro, ele é um ponto especial do triângulo. Por quê? Eu posso movimentá-lo aqui, ó. A gente percebe que o incentro, ele fica sempre no interior do triângulo. E esse incentro, ele é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Isso quer dizer o seguinte: eu consigo fazer uma circunferência inscrita nesse triângulo. E para isso, eu vou precisar de uma outra ferramenta. Qual é a ferramenta? É a ferramenta reta perpendicular. Por quê? Porque eu quero, por exemplo, a reta perpendicular a esse lado aqui, passando por esse ponto. Por que eu estou fazendo isso? Para eu fazer a construção aqui da circunferência inscrita. Por quê? Uma propriedade da circunferência é a seguinte: quando eu faço uma circunferência tangente a um segmento ou uma reta, o ponto de interseção com relação ao raio, o segmento do ponto de interseção com o raio é perpendicular a esse lado tangente. Então, eu vou achar esse ponto de interseção aqui, que é para criar a minha circunferência. Então, agora eu consigo criar a circunferência e observe que ela vai ser tangente aos outros lados. Vai ser tangente a esse lado do triângulo e a esse outro lado do triângulo. Vou ocultar aqui a reta que eu criei, a reta perpendicular, e vou ocultar também esse ponto, ficando só a circunferência. E aí, se você movimentar de qualquer forma aqui o seu triângulo, você sempre vai ter essa circunferência inscrita e você tem o incentro. É uma propriedade bastante interessante aí. Bom, eu não vou exibir agora a circunferência, porque agora eu vou construir outro ponto interessante. E aí, agora, nós vamos utilizar a ferramenta mediatriz. O que é mediatriz? A mediatriz é uma reta que é perpendicular a um segmento, passando pelo ponto médio desse segmento. Então, eu clico aqui no segmento, ele já fez aqui uma reta perpendicular ao segmento, passando pelo ponto médio do segmento. Clico aqui, eu tenho outra reta, que é perpendicular ao segmento, passando pelo ponto médio, aqui a terceira. Note também que as mediatrizes, elas se interceptam segundo um ponto, que eu vou pegar a interseção aqui, e esse ponto ele recebe um nome especial, é o circuncentro. Então, eu vou renomear aqui, esse ponto ele era E, eu vou chamar de C, vai ser o circuncentro. Então, aqui eu estou com circuncentro. Novamente, eu vou ocultar as retas.
O circuncentro, ele também é um ponto notável do triângulo. Ele tem a seguinte propriedade: ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, ó, eu vou pegar aqui o centro como sendo ele e pego um vértice qualquer do triângulo. Note que ele passa pelos outros vértices do triângulo. Então, realmente, ele é o centro da circunferência que circunscreve o triângulo. E eu posso movimentar livremente aqui. Note que o circuncentro ele pode estar fora do triângulo, não é? O incentro não, o incentro está sempre dentro do triângulo. E o circuncentro pode estar fora do triângulo. Então, agora, eu também vou ocultar aqui essa circunferência e vamos ver agora a mediana. Bom, se a gente for verificar aqui, nós não temos a ferramenta mediana. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular os pontos médios dos lados. Então, peguei a ferramenta ponto médio e clico aqui nos lados. Eu obtenho os pontos que são os pontos médios. E agora eu vou criar os segmentos. Ó, esse segmento, depois esse, sai do ponto médio e vai até o outro vértice. Note que o que aconteceu aqui? Nós temos também uma interseção aqui dos três. Então, vou pegar a interseção, pegar a ferramenta interseção, e essa interseção recebe o nome de baricentro. E aí eu vou colocar aqui, renomear, e é a letra G, o baricentro. Ele é o centro de gravidade do triângulo. Note também, agora eu vou ocultar esses segmentos. E eu posso movimentar aqui, eu verifico que o baricentro também ele fica sempre no interior do triângulo. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular as três alturas do triângulo. Então, como é que eu faço para calcular a altura? A altura é o segmento, né, que sai de um vértice, é perpendicular à base que eu estou querendo a altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a ferramenta reta perpendicular, pego uma perpendicular passando por esse ponto aqui. A altura, na verdade, é só esse segmento daqui desse vértice até a interseção com esse lado. Mas eu não vou nem me preocupar em calcular essa altura aqui, porque o que eu preciso é da interseção desses segmentos. Então, eu vou pegar aqui o outro também, do mesmo modo, e pego aqui a altura relacionada a esse lado aqui. Observe que essas retas elas vão se interceptar aqui num único ponto. Então, também pego a interseção aqui desse ponto, e esse ponto recebe um nome especial, que é ortocentro. Então, eu vou renomear esse ponto com a letra O, de ortocentro. E também vou agora ocultar as retas. E aí nós temos os 4 pontos notáveis de um triângulo: o incentro, o circuncentro, o baricentro e o ortocentro. E aí nós podemos movimentar livremente aqui os pontos. Note que o ortocentro e o circuncentro eles podem ficar fora do triângulo, mas o incentro e o baricentro estão sempre no interior do triângulo. E mais, nós podemos tentar fazer com que eles coincidam. Olha só o que eu vou tentar fazer aqui, tá? Vou tentar fazer com que eles coincidam. Será que eles podem coincidir? Eles ficarem um em cima do outro certinho? Olha aí uma coisa. Quase, né? Ó. O que acontece aqui? Em um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que possui os três lados com a mesma medida, o incentro, o ortocentro, o baricentro e o circuncentro coincidem. Então, esse é um resultado bastante interessante. Bom, então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos aí no nosso próximo vídeo sobre o GeoGebra. Até lá!